Seja muito bem-vindo. Me chamo Rodrigo Santos, eu sou fundador da Evensify e vou conduzir você aqui em todo o processo de demonstração da nossa solução para você. E a nossa solução vai te ajudar em todo o processo de prospecção outbound, social selling e a parte de criação de conteúdo. O que isso quer dizer? São as tarefas relacionadas a envio do invite de conexão, a personalização daquela nota que você envia quando você envia uma conexão para alguém, toda a parte de cadências de mensagem de follow-up, o sequenciamento, o workflow ali que você vai montar para poder se comunicar com as pessoas depois do aceite, todo o processo de curtir e comentar posts da sua base de leads, mas também você pode fazer isso em top voices ou até mesmo em páginas de empresa, todo o processo de relacionamento com a tua rede já de contatos de primeiro grau e toda a parte de criação de conteúdo. E tudo isso com a gente já personalizando cada uma dessas etapas para você, ou seja, personalização de verdade. Mas chega de conversa, vou te demonstrar aqui na prática como isso funciona. Bem simples o funcionamento aqui da plataforma. A primeira etapa que nós vamos fazer é conectar a nossa conta do LinkedIn dentro da plataforma. Você não vai precisar instalar nada na tua máquina, nenhum extensor, ou seja, simplesmente autenticar a tua conta dentro da plataforma. Essa é a primeira etapa. Depois disso, o que vai acontecer? No onboarding da plataforma, já vão ser criados todos os agentes de IA para você. Obviamente é uma base. A partir dessa base dos agentes criados, você pode personalizá-los. Basicamente, trazendo o teu tom de voz, a sua comunicação, como você gosta de se comunicar, como que você trata os teus contatos, ou seja, qual a estratégia que você utiliza. Então isso você pode personalizar os agentes, mas vou fazer aqui um overview quais agentes são criados durante esse processo. O agente de mensagem de conexão são os agentes que vão personalizar a nota de envio quando você faz um invite para alguém. Então ele entende o contexto do lead, entende o contexto da empresa do lead e cria uma mensagem hiper personalizada realmente para o teu lead, ou seja, cada lead vai receber uma mensagem completamente diferente uma da outra, baseado no que você tem informação sobre o seu lead, que são públicas dentro do LinkedIn, e também como que você construiu o seu agente de IA para escrever essas mensagens. Depois disso, você tem o agente de IA que responde o teu inbox. Isso aqui você pode ter como estratégia ter um chatbot, ou seja, ele vai ficar respondendo o teu inbox, qualificando teus leads, enfim, dando tratativa à demanda de qualquer pessoa que entrar em contato contigo pelo inbox. Mas você pode deixar isso habilitado ou desabilitado, depende da tua estratégia. E nós temos agentes que vão criar os comentários, ou seja, o agente que vai ler a publicação do teu lead, ou do top voice, ou das páginas de empresa, e vai escrever o comentário no seu lugar. E nós temos os agentes de conteúdo, que vão criar os conteúdos para você. Você pode ter quantos agentes você quiser. Você pode fazer teste A e B, você pode criar uma campanha com a gente, outra campanha com outro. Ou seja, você tem aqui formas ilimitadas para poder trabalhar com os agentes. Outras coisas interessantes para você não se preocupar, os agentes são criados, ou seja, eu falei para você inicialmente como uma base ali, um template para você iniciar. Você pode editá-los manualmente, mas também pode editar eles com IA, ou seja, você vai usar a IA para poder editar a sua IA. Então fica muito simples de você fazer customizações e otimizações aqui dentro dos seus agentes. Depois desse setup inicial, ou seja, dos agentes, conectou a conta e os agentes, a qual eu te apoio durante esse processo de otimização, então não se preocupe com isso. Você vai fazer o processo de geração de leads, que basicamente é trazer e importar leads para que você possa prospectar. Tem duas formas de você fazer isso. Você importando uma base externa, por exemplo, você pode usar uma base do Apollo ou de um evento. A única exigência é que você tenha o URL do LinkedIn aqui para poder importar. Outra forma da gente fazer, que é a forma mais usual, é utilizando o próprio LinkedIn. Então, se você clicar aqui em busca de leads, você tem duas opções de gerar lista. De primeiro grau, ou seja, são pessoas que já estão conectadas com você, ou segundo e terceiro grau, que são pessoas com a qual você quer se conectar. Eu vou criar aqui como exemplo de segundo e terceiro grau. Quando a gente vem para o próximo, a gente escolhe aqui qual conta do LinkedIn que a gente vai utilizar para poder gerar essa lista. Nós vamos para o próximo e aqui eu tenho duas opções, o LinkedIn Premium ou o Sales Navigator. Vou vir aqui em salvar, vou pegar uma base de leads que eu já tenha gerado aqui, eu copio a URL desse filtro que eu fiz, volto para a plataforma e colo. Automaticamente ele vai fazer uma prévia para mim aqui de quantos leads tem nessa lista. 435, se você olhar aqui, 435. O que ele vai fazer? Ele vai importar essa base de leads para que eu possa usar nas minhas campanhas. Aqui, eu vou escrever o nome da lista, você pode dar um nome que fizer sentido para você, eu vou colocar aqui lista de leads demo e vou clicar em iniciar a busca. Perfeito, uma vez com a lista de leads criados, agora nós podemos criar a parte das campanhas. Existem 4 tipos de campanha. A campanha de conexão, que é a campanha que eu envio o invite para a pessoa e toda a sequência de cadência de mensagem de follow-up. A de aquecimento, que eu vou curtir e comentar posts de uma base de leads específicas. Campanha de autoridade, que é curtir e comentar posts de pessoas de top voices ou, por exemplo, de páginas de empresa. E a campanha de relacionamento é basicamente um e-mail marketing enviado direto no inbox das pessoas que já são conectadas comigo. Vou te demonstrar aqui a campanha de conexão. Quando eu clico em campanha de conexão, eu tenho a opção de escolher qual conta que eu vou utilizar. Na próxima etapa, eu vou ter a opção de escolher uma base de leads que eu vou trabalhar. Em filtros, eu posso selecionar qual lista que eu vou trabalhar. Ou eu posso fazer aqui uma busca de um cargo específico, por exemplo, CEO. Então, eu tenho aqui 300 leads no máximo para poder subir na campanha. Dentro dessa lista que eu tenho, tem 208 CEOs. Para poder fazer aqui o teste, eu vou fazer só 20, selecionar.
mas eu posso selecionar até 300. Próximo. Aqui eu seleciono se eu vou enviar com mensagem ou sem mensagem. No caso aqui, para o teste, eu vou enviar com mensagem. Eu venho para o próximo. Aqui eu escolho qual agente de IA que vai escrever essa mensagem inicial, aquela notinha que é enviado junto com a conexão. Eu venho para o próximo. E aqui eu gero as mensagens. O que vai acontecer aqui? Basicamente, ele está entendendo o contexto do lead, todas as informações públicas sobre o lead, sobre a empresa dele, e baseado no meu agente, como que eu quero que escreva essa mensagem inicial, ele escreveu aqui as mensagens personalizadas para cada um dos clientes. Repara que ele vai utilizar aqui mensagens completamente diferentes uma da outra. Depois disso, eu venho aqui para o próximo e eu crio uma cadência de follow-up, que é, legal, depois do convite aceito, o que eu quero que aconteça? Então, aqui no caso, eu vou fazer uma mensagem de agradecimento com um dia depois, ou seja, a pessoa aceitou o convite, um dia depois ele vai receber essa mensagem. Vou colocar aqui agradecimento da empresa, mas esse aqui é o ideal, obviamente, que você escreva as suas mensagens, você cria a sua estratégia de comunicação. Eu venho para o próximo, eu vou criar aqui mais uma mensagem de follow-up, 3 dias depois. Depois eu vou criar mais uma mensagem de follow-up, vou colocar aqui 5 dias depois. Enfim, você pode criar aqui a tua sequência, você pode salvar essa cadência, que é aqui para você reutilizar. E uma coisa importante, essa cadência é, a pessoa aceitou o convite, um dia depois vai receber essa mensagem, 3 dias depois vai receber essa outra. No momento que a pessoa te respondeu, ou seja, que é o objetivo da cadência, todas as outras mensagens sequentes são canceladas. Então, volto aqui para o template, seleciono, ou seja, eu posso reutilizar uma vez que eu salvo a cadência, eu venho para o próximo, eu defino aqui o nome da campanha, o retirada automática do convite eu posso deixar habilitado, eu coloco quantos dias que eu quero que seja retirado esse convite, isso é importante no processo ali para você poder reutilizar esse lead, e aqui a quantidade de contatos que eu vou enviar por dia. Conta Premium 20, conta Sales Navigator 30, é o padrão, obviamente tem contas que suportam mais, contas que suportam menos, você tem que saber exatamente quais são os limites da tua conta. Próximo, um resumo aqui do processo e você cria a campanha. Criou a campanha, o que vai acontecer? Ele vai ser programada para poder ser distribuída essa campanha. O que acontece depois que a campanha de conexão é criada? Esse aqui é um fator bem importante no processo, que é a parte de segurança que o algoritmo faz para a distribuição dessas mensagens, dessas de conexão. Basicamente, o que eu crio aqui são 30 variações de distribuição, ou seja, aquelas conexões, as 30 conexões que eu marquei na campanha, ou 20, dependendo do estilo da tua conta, elas são criadas de uma forma que elas são distribuídas ao longo do dia, em horários completamente diferentes, ou seja, os horários do dia 22 são completamente diferentes dos horários do dia 23. Tem mais concentração de manhã, mais concentração à tarde, esse é um ponto importante para você ter a tua conta 100% protegida, respeitando todos os limites do LinkedIn durante o processo. Depois disso, nós temos o modelo de campanha de aquecimento. Segue o mesmo fluxo que é curtir e comentar posts, né? Então eu seleciono aqui campanha, seleciono a conta que eu vou utilizar, venho para o próximo, e seleciono a base de leads que eu vou utilizar. Seleciona qual lista você vai utilizar, vou usar essa lista de leads demo, que nós já criamos. Ó, de 300 a gente tem 300 aqui. Vou selecionar só 100 aqui para a gente poder fazer esse teste. Selecionei 100. A gente vem para o próximo. E aqui você define a quantidade de interações que você vai ter num dia. Uma curtida é uma interação, um comentário é uma interação. E um outro fator muito importante de segurança que tem dentro da plataforma é, toda vez que uma campanha nova é criada, ele consulta as campanhas anteriores, analisa os horários e cria um horário completamente diferente. Ou seja, nunca vai ter sobreposição de atividades. Isso é extremamente importante. Você tem duas formas de definir o que você vai querer fazer com essa base de leads. Você vai só curtir os posts deles, ou você vai deixar que a plataforma decida isso para você. O que a plataforma decide para você? Posts mais recentes do que 7 dias e originais, ele vai receber comentário. Ou seja, não é um repost que é mais novo do que 7 dias, recebe um comentário. Posts mais antigos ou repostagens recebem curtidas. Então a plataforma decide isso para você. Então eu venho aqui para o próximo e aqui eu faço uma busca. Então, aqui dentro desses 100 leads, eu vou buscar quantos tem posts e como vai ser feita a distribuição dessas atividades dentro desses leads. Legal, então dentro de 100 leads foram encontrados 66 posts, sendo que 14 vão ser comentados e 4 foram ignorados. O ignorado geralmente é quando você está falando de uma vaga de emprego, quando fala de assuntos mais sensíveis. De qualquer forma, você tem controle e gestão sobre isso. Você pode decidir o que vai acontecer, se você vai curtir ou não comentar. Mas a plataforma já tem guardrails ali para poder proteger você durante esse processo, até simplificar aqui o teu dia a dia. Você vem para o próximo, e aqui você vai escolher qual agente você vai utilizar durante esse processo. Escolhe qual agente, você vem para o próximo. Então aqui tem todos os conteúdos e você vai pedir para poder gerar os comentários. Nesse momento, ele está gerando uma prévia, ele não está fazendo absolutamente nada ainda da atividade. Então, legal. Então, ele leu o post e aqui escreveu o comentário. Aí você pode perceber, em todos os posts, comentários completamente diferentes, ele realmente percebe o que está sendo falado e conforme você escreveu o teu agente para poder escrever esse comentário, você criou o teu agente para poder escrever esse comentário e vai criar de forma personalizada. Você pode desabilitar, você pode editar, se você quiser. Você pode desmarcar, não quero esse aqui, por exemplo. E assim você cria todo o processo. Você vem para o próximo.
O nome da campanha já é criado aqui automático, você vem para o próximo e te dá uma prévia do que vai acontecer e você cria a campanha. E a campanha sempre vai acontecer no próximo dia útil, nunca no mesmo momento que você está criando. E basicamente assim você tem uma campanha de aquecimento, ele vai curtir e comentar posts dessas pessoas que você selecionou. E agora nós temos a campanha de autoridade, que é uma campanha também que vai curtir e comentar posts, mas de perfis fixos. Você vai determinar até 20 perfis, que todos os dias às 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, ele vai fazer comentário nesses posts para você. Então, ao criar a campanha, segue o mesmo fluxo, a única diferença que você vai fazer é definir quais perfis, e aqui você tem que colocar o URL de cada um dos perfis. Para poder demonstrar aqui como que funciona o processo, eu vou pegar uma campanha que já foi executada, então uma campanha de autoridade, e aqui quando você vem em perfis, por exemplo, no meu caso eu usava Top Voices, né? Então aqui eu mapei 20 Top Voices, a qual para eu fazer os comentários nos posts deles. E aqui eu tenho o histórico do que aconteceu. Ou seja, eu vou abrir alguns aqui para demonstrar. Então, alguns deles, para a gente ver aqui como que funciona na prática. Enfim, tem vários, vou pegar aqui. Legal. O que acontece, então? Ele leu o post do Romero, por exemplo. Esse aqui é o post completo. E depois disso ele fez um comentário. Então aqui é o comentário que o meu agente durante essa campanha fez. E aqui tem dois efeitos interessantes. Primeiro, Romero é meu contato de primeiro nível agora, depois de um processo curtindo e comentando os posts deles usando a plataforma. E tem um segundo nível aqui, que é a quantidade de impressões que esse comentário meu teve nessa campanha. Dá uma olhada para você ver. Foram 10.248. Quando eu clico aqui, por exemplo, para visualizar, Romero curtiu mais outras 2 pessoas. Então, imagine isso acumulados durante uma sequência de tempo você fazendo isso. Mesma coisa aconteceu com o Thales, contato de primeiro nível também. Tá aqui o comentário. Exemplo. Tá aqui, por exemplo, Ricardo Amorim. Outro post, também contato de primeiro nível. Quando eu venho aqui, outro comentário que foi feito também. E aqui 6.000 impressões. Então você vai acumulando esse processo. E as impressões é legal porque você começa a ter um aumento de visita no teu perfil, ocasionado por conta do que você está fazendo aqui de social selling, curtindo, comentando posts dos teus top voice, curtindo, comentando posts dos seus leads. Então essas tarefas são executadas para você totalmente ali em paralelo. Depois disso eu tenho também a campanha de relacionamento, que basicamente é uma campanha que você cria para poder enviar para a tua base de contatos. E aqui no meu caso de exemplo, eu fiz o envio de mensagens de uma solução, de uma plataforma gratuita que eu desenvolvi para análise de perfil do LinkedIn, para que com foco 100% em vendas. Então eu enviei uma sequência de mensagens como modelo de e-mail marketing mesmo, então vai direto para o inbox da pessoa, ou seja, não consome teus créditos, porque já é teu contato, e aqui tem todas as mensagens criadas. Então, falando de campanhas, a gente cobriu todas as campanhas. Então, só retomando, campanha de conexão, follow-up de mensagens, campanha de aquecimento, curtir e comentar posts dos seus leads, campanha de autoridade, curtir e comentar posts, por exemplo, de top voice, mas você pode colocar perfis de empresa. Campanha de relacionamento é enviar mensagens para pessoas já do seu relacionamento. Então, basicamente, esse aqui a gente cobriu toda a parte das tarefas que são executadas durante a campanha. Agora a gente vai ver a parte de criação de conteúdo. A parte de conteúdo tem aqui a aba de conteúdo. Aqui você tem aqui o histórico de todos os conteúdos que já foram postados. Na parte de calendário, você tem uma visão aqui de todos os posts e a organização deles na cadência que você vai criar. Então, para poder criar o conteúdo, primeiro, como eu já tinha demonstrado antes, você precisa ter os agentes de IA que vão escrever os conteúdos. E para poder criar um conteúdo bem simples, você vai criar em projeto. Seleciona aqui a conta do LinkedIn que você vai utilizar para poder criar esse conteúdo. Aqui você tem 2 formas de colocar sobre o que você vai escrever. Você pode colocar uma URL, por exemplo, de uma matéria ou qualquer outro tipo de informação que você queira, ou você pode descrever. Aqui nesse caso, eu vou usar aqui como exemplo uma matéria da Forbes. Eu copiei a URL, coloquei aqui e adiciono. Automaticamente ele faz a extração da informação daquela matéria. Então eu venho para o próximo e aqui eu escolho qual agente que eu vou usar para poder escrever um conteúdo, um post para mim. Eu posso usar o de notícia, eu posso utilizar, por exemplo, o user case, eu posso usar um provocativo. Aqui é importante, você pode ter quantos agentes você quiser, usando o teu tom, a forma que você gosta de escrever conteúdo. Eu vou usar esse aqui provocativo, por exemplo. Eu venho para o próximo. Aqui eu defino quando que eu quero, por exemplo, segunda-feira às 10 horas da manhã e confirmo. Venho para o próximo, peço para poder gerar um post. Então aqui ele vai escrever o copy para você. Você vai ter a opção de editar ele manualmente depois. Você pode editar usando IA, ou seja, fazer algumas modificações mais simples. E depois, na próxima etapa, você pode subir uma imagem. Então, tá aqui o copy. Você pode organizar, inclusive, no teu prompt do teu agente, a estrutura, como que você quer que seja formatado o conteúdo do texto. Você pode editar ele aqui manualmente. Você pode editar com IA, ou seja, linguagem natural, e você descreve aquilo que você quer mudar. Também super simples para poder editar. E você movendo para o próximo, você pode carregar aqui uma imagem e criar projeto. Automaticamente esse conteúdo vai ser criado e agendado para ser publicado no dia que você colocou. Bem simples. E aqui daí você consegue ter o histórico. E aqui nesse caso, por exemplo, conteúdos mais antigos mostrando que já foi publicado. Simples assim. Legal. Além do conteúdo, o que nós temos a mais? Coisas bem interessantes. A primeira delas é a caixa de
de entrada centralizada. Você consegue ter acesso a todas as mensagens aqui e responder por aqui. Então, quando você tem múltiplas contas do LinkedIn conectadas e você gerencia múltiplas contas, você também tem a possibilidade de escolher quais contas você vai escolher para poder responder. Além disso, a gente tem um Kanban, que basicamente é como você organiza aqui as etapas da pré-venda para você. Todo convite aceito é gerado um card automaticamente para você. Aí as etapas de relacionamento e agendado você deve mover manualmente, tá? Então esse aqui serve para você organizar, você também tem uma visão de lista aqui também que você pode ter uma visão mais ampla de todo o que está no teu pipeline agora de pré-vendas. Você consegue escolher também uma conta específica aqui também, gerenciar uma conta específica quando você tem múltiplas contas aqui. Então basicamente é isso. Além disso, você tem a parte de relatórios, que você pode gerar relatórios aqui sobre as campanhas, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, pegar de 1º de agosto a dia 30 de setembro. Você gera aqui, por exemplo, sobre campanhas, ele mostra aqui a quantidade de campanhas que você teve, a quantidade de convites enviados, tua taxa de aceite no global, quantidade de cancelados e aqui uma visão das campanhas. Apenas um exemplo de todos os relatórios que você pode ter aqui dentro da plataforma. E aqui na parte do dashboard você tem uma visão da quantidade de campanhas aqui de conexão que você tem, a taxa de conexão de cada uma delas, quantidade nos últimos 30 dias e a taxa de aceite que você está tendo nessas campanhas, quantidade de conversas em relacionamento e a quantidade de reuniões que você teve aqui nesses 30 dias. E, além disso, tem uma visão de performance da equipe e aqui das campanhas de aquecimento que estão rodando. Então, basicamente, essa aqui é a base da plataforma. Pontos importantes. Você pode integrar com qualquer solução, usando, por exemplo, NHN ou qualquer outro tipo de solução de conexão, via webhook, você determina qual estágio que você vai querer aqui na parte de configurações. Na parte de integração, você pode criar aqui um webhook e definir qual etapa que você vai mover esse lead para um CRM, por exemplo, ou para onde você quiser. Você também tem a base de conhecimento da IA também, que é uma base sobre, basicamente um RAG aqui que é utilizado sobre a sua empresa. Perfeito, então cobrimos todos os pontos relacionados aqui à prospecção. Eu tenho certeza que a Vencify pode ser game changer para você, principalmente que já tem um LinkedIn como canal, você já sabe que o LinkedIn dá resultado para você. O que eu vou trazer para você aqui é automatizar e te dar consistência durante esse processo. Perfeito? Te vejo em breve. Grande abraço.